Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula desta maratona aí que estamos fazendo, eu e o André e muitos outros amigos, convidados que gentilmente cederam uma aula aí para agregar um pouquinho de conhecimento para você. Na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho com você sobre formação da imagem na ressonância magnética. Claro que vai ser uma aula básica, introdutória, e temos muitos outros conceitos, né, que acabam agregando valor ou informação para a geração de uma imagem na ressonância magnética. Mas, como de praxe, vou tentar abordar de uma forma bem resumida e bem didática, para que facilite aí o seu entendimento desta questão da formação da imagem na ressonância magnética. Não se esqueça, se você estiver gostando da aula, deixa um like, deixa um comentário, ajude a compartilhar também aí um pouquinho do nosso conteúdo com outras pessoas. Vamos dar início à nossa aula. Quando a gente fala de formação da imagem na ressonância magnética, sem entrar agora na questão dos princípios físicos, vamos falar da formação da imagem propriamente dita. A gente tem que lembrar lá, né, do próton de hidrogênio, um espinho nuclear, um movimento de precisão, radiofrequência, e a gente acaba, para formar uma imagem na ressonância magnética, acabamos utilizando uma bobina de radiofrequência. Essa bobina de radiofrequência, ela pode ser transmissora, só transmitir uma radiofrequência. Ela pode ser uma receptora, só receber esta radiofrequência. Porém, a maioria das bobinas hoje, dos diversos fabricantes, a gente tem a possibilidade de adquirir já uma bobina transmissora e receptora. Então, ela tanto transmite como recebe uma radiofrequência. E, basicamente, essas bobinas são subdivididas em dois grupos. Podemos chamá-las de bobinas dedicadas e bobinas não dedicadas. O que seria uma bobina dedicada? É uma bobina que foi projetada especificamente para realizar exame de uma determinada região anatômica. Exemplo, a bobina dedicada de crânio. Então, Então, ela é uma bobina especial para fazer exames do crânio, ou seja, ela é dedicada para esse tipo de exame. E uma bobina não dedicada é uma bobina que ela pode ser utilizada para fazer de regiões anatômicas diferentes. Exemplo, é muito comum a gente falar de bobina de superfície. Eu posso colocar ela para fazer um exame do ombro, do cotovelo, do punho, joelho, tornozelo. Então, ela é uma bobina que pode ser empregada a vários tipos de exame, não vai ficar especialmente para uma região anatômica. Dentro desse contexto, quero mostrar algumas bobinas aqui para você nesta aula de hoje. Então, temos o equipamento aqui da Siemens. Repara que a gente tem aqui uma bobina de crânio. Essa bobina, geralmente, ela vai ter um fiozinho. As mais antigas, o fio era comprido e a gente conectava assim, ó, do lado do magneto. Hoje, a maioria dos fabricantes, o fio da bobina é curtinho e a gente já vai conectar ela direto na mesa. Isso para evitar também a questão de acidentes. Quando um fio de uma bobina fica encostado no paciente, por passar corrente elétrica, pode esquentar e provocar uma queimadura. E um fio muito grande também, muito maleável, a gente pode acabar tendo problemas em um espaço de curto muito rápido com manutenção, né, de ficar dobrando o fio. Então, o fio é menorzinho e já encaixa direto na mesa, dos equipamentos mais modernos, tá bom? Aqui é uma bobina dedicada para crânio, do equipamento da Philips. Geralmente, as bobinas de crânio têm um espelhinho. Para que é esse espelho? Quando o paciente fica dentro desse tubo bem apertado, ele consegue perceber um pouquinho o que está à volta dele, ou que está um pouquinho fora do magneto, fora deste túnel. E isso acaba deixando o paciente mais tranquilo, tá bom? Aqui tem uma bobina dedicada para crânio da GE, espelhinho aqui em cima. Aqui do lado do magneto, essa parte esquerda do lado do magneto, é os conectores, onde a gente vai encaixar, o plugin, né, onde a gente vai encaixar aqui as bobinas e conectar ela. E aqui a gente tem umas bobinas denominadas de superfícies, ou uma bobina também chamada de flex, né? Tem 3 tamanhos diferentes, e ela sempre vai ser em pares, né? PMG. E aí a gente pode colocar isso em várias regiões anatômicas. Então aqui seria um exemplo de uma bobina não dedicada. Aqui embaixo, essa bobina que você está visualizando, na verdade essas 3 bobinas, são as bobinas endorretais ou endocavitárias, que
que alguns locais acabam utilizando para fazer estudo da região prostática. Hoje, com o avanço de toda a tecnologia, com a aplicação dos equipamentos de 3 Tesla para esses tipos de estudo, muitos locais já não utilizam mais essa bobina endorretal ou endocavitária. Aqui uma bobina de mama, então a paciente fica em decúbito ventral e coloca ambas as mamas, cada um nesse orifício. Aqui tem uma espuminha só para a gente tirar um pouquinho o ar, deixar a mama um pouquinho na posição. Não é para fazer uma compressão igual o exame de mamografia convencional, tá bom? E aqui a mesa de exame, que também ela é uma bobina. Então, para fazer coluna, a gente habilita, né, alguns canais desta mesa. Região cervical, região dorsal e região lombar. Então, a própria mesa do equipamento também é uma bobina de radiofrequência. Aqui o exemplo para vocês da utilização dessa bobina endorretal ou endocavitária. Então, aqui região de próstata. Com a bobina, ó, então a bobina é introduzida no reto do paciente, é colocado um preservativo nessa bobina, passa-se um pouquinho de vaselina, pede para o paciente ficar bem relaxado, a gente introduz essa bobina no reto dele. A bobina, ela tem como finalidade amplificar o sinal próximo à nossa região anatômica de interesse, que no caso aqui seria a região prostática, melhorando a formação de uma imagem. Como eu havia dito, com toda essa questão da evolução tecnológica, com a entrada de equipamentos de 3 Tesla, hoje até mesmo os equipamentos de 1,5 Tesla, conseguimos obter imagens da região prostática com uma grande diferenciação tecidual sem a necessidade da utilização dessa bobina endorretal, ok? Aqui as bobinas, outro exemplo, né, de bobinas de superfícies ou as bobinas flex. Isso aqui a gente pode usar como não dedicado, então dá para fazer algumas regiões anatômicas diferentes. A Siemens é uma das empresas que eu percebo que ela é uma das empresas, né, que mais investe em layout de bobina. Então aqui parece até um magneto, né, o layout da bobina, aqui outro exemplo de bobina. E como eu tinha falado no comecinho da explicação, ó, o fio da bobina já é curtinho e ele já vai ficar conectado, ó, na mesa, não tem mais aquele fio grande, aquele prolongamento grudadinho lá no magneto. Até esteticamente fica mais bonito essas conexões na mesa. Então aqui, ó, duas bobinas de crânio da Siemens. Uma bobina antiga de crânio, percebam que tem uma prolongação aqui embaixo. Geralmente isso aqui é colocado, esse anexo na bobina de crânio, para cobrir sinal em região de pescoço, em região cervical, por exemplo, para fazer uma angiografia de carótida cerebral. Então era colocado esse anexo. A Philips já tem essa bobina própria, que pega o crânio e essa parte aqui, ó, inferior, ela acaba cobrindo o sinal na região do pescoço. Uma bobina dedicada para punho, bobina dedicada para ATM, para avaliação da articulação temporomandibular. Então percebam que o ideal é que a bobina sempre fique o mais próximo possível da área a ser examinada. E para estudo da ATM a gente geralmente faz um estudo dinâmico, né, com algumas aberturas. Alguns locais faz com boca fechada e boca aberta, outros locais adquirem todo o estudo com algumas aberturas diferentes. Pequena, média e máxima abertura. Aqui uma bobina de tórax e abdômen. Então a gente consegue fazer região torácica, região abdominal, e em alguns casos até região pélvica, utilizando essa bobina. Bobina para joelho, pé e tornozelo. Outra bobina de tórax e abdômen. Aqui uma bobina dedicada para ombro. Hoje algumas empresas têm um suporte aqui dentro que a gente consegue ter de tamanhos diferentes, uma espuminha. Então, se o paciente é mais magrinho, a gente coloca uma espuma maior. Se o paciente é mais gordinho, a gente coloca uma espuminha mais fina para caber o ombro dele e ficar bem encaixadinho, tá? Então, aqui é uma bobina dedicada para ombro. A Siemens foi uma das primeiras empresas também a apresentar isso aqui, ó, uma bobina de corpo inteiro. Então, dá para fazer aqui, ó, tórax, abdômen, membros inferiores. Essa bobina é sensacional para fazer uma angiografia de membros inferiores. A grande barreira de entrada para aquisição dessas bobinas num serviço é o custo, né? Então são bobinas relativamente caras. Então, pelo custo, aí dificulta um pouquinho a barreira de entrada para aquisição de um serviço na compra dessas bobinas diferenciadas.
Geralmente, quando compra um equipamento, ele já vai vir com um kit de bobinas, e geralmente as bobinas utilizadas nos exames mais frequentes. Se eu não tenho bobina nenhuma, eu consigo fazer o exame? Você consegue, porque a gente vai ter que as bobinas de gradiente, que fazem seleção de corte e codificação espacial. Isso aqui geralmente a gente chama de bobina de corpo. O correto para fazer um protocolo para codificação de ferro hepática, tá? Protocolo de Hennes. O ideal é utilizar a própria bobina do magneto. Desvantagem, eu perco um pouco na qualidade da imagem, eu perco em tempo de aquisição e a minha imagem não vai ficar com uma resolução, uma diferenciação tecidual tão alta ou igual se a gente fizer uma comparação com o mesmo exame adquirido com uma bobina dedicada. Então, o próprio magneto tem as bobinas de gradiente, codificação de seleção de corte, codificação espacial. Então, eu posso usar essas bobinas de gradiente para obter uma imagem também. Então, aqui a pessoa deitada, sem nenhuma bobina, porque está usando as bobinas de gradiente. Aqui uma coisa importante. Tanto nos equipamentos de baixo campo, como nos equipamentos de alto campo, se faz necessária a utilização das bobinas, sejam elas dedicadas ou não dedicadas. Temos que utilizar as bobinas, tanto em um equipamento de baixo campo, como em um equipamento de alto campo. Um de baixo campo da Siemens e um de alto campo da Philips. E essas bobinas, o ideal é que elas fiquem assim, em prateleiras, sempre o mais próximo possível da mesa de exame, para otimizar tempo e facilitar a colocação e a retirada dessas bobinas entre um exame e outro. Alguns locais, na maioria dos locais, quando tem um equipamento de ressonância, gosta de fazer essas prateleiras com espaços diferentes e identificar já, deixar sinalizado, em cada um desses espaços, qual bobina deve ficar armazenada. Isso para manter a organização do nosso serviço. Então, por exemplo, aqui tem uma bobina de mama, aqui uma bobina de joelho, aqui parece estar a bobina de crânio. Então, a gente deixa isso aqui o mais organizado possível. E nesse equipamento de alto campo, esse acessório que você está visualizando aqui desse lado, é uma bomba automática para administração do meio de contraste. Repetindo, tanto nos equipamentos de baixo como nos equipamentos de alto campo, a gente deve utilizar as bobinas, ok? Fazendo um resumo dessa aula, funciona da seguinte forma a formação da imagem na ressonância magnética. Eu tenho um gerador de radiofrequência, lembrando que a radiofrequência é a forma de energia para excitar os prótons de hidrogênio, e a resposta dessa excitação vai ser um sinal liberado pelo corpo do paciente. Esse sinal vai ser captado e depois transformado em imagem, e é justamente isso que eu quero te mostrar nesse mapa mental. Eu tenho um gerador de radiofrequência, que vai gerar essa radiofrequência. Esse gerador manda essa radiofrequência para quem? Olha lá, para a bobina transmissora. Essa bobina transmissora ela vai estar interagindo com quem? Ó? Com o paciente. Então, olha aqui a bobina colocada na região abdominal da paciente. E essa bobina transmissora, ó, o que ela vai fazer? Ela vai transmitir uma radiofrequência para o paciente. Quando cessa essa transmissão, o que acontece no próximo passo? O paciente foi excitado através dessa radiofrequência que foi transmitida para o organismo dele, e a gente coleta a resposta dessa excitação, que nada mais é do que uma frequência que o corpo do paciente está liberando através dos prótons de hidrogênio. E essa frequência que o corpo do paciente libera vai para onde? Ó? Vai para uma bobina receptora, que vai receber todo esse sinal. Esse sinal ele precisa ser amplificado e codificado. Todo sinal vai ser armazenado temporariamente no espaço K e entra um software matemático chamado transformada de Fourier, que converte todo esse sinal em uma imagem. Depois que esses dados foram amplificados, armazenados e codificados, temos o resultado final, que é a nossa imagem. Simples assim, galera.
Espero que você tenha entendido como é formada aqui uma imagem na ressonância magnética. Tentei ser o mais simples e o mais didático possível. Claro que existem outros fatores que acabam também contribuindo para a formação de uma imagem, mas de uma forma bem resumida e te dando uma visão geral e facilitando a compreensão, é basicamente isso. Gerador de radiofrequência, bobina transmissora, transmite uma radiofrequência para o corpo do paciente, a bobina receptora vai captar a radiofrequência que o corpo do paciente está emitindo através dos prótons do hidrogênio. Esses sinais são amplificados, codificados e dá origem a uma imagem. Tudo parece impossível até que seja feito. Então, nunca desista dos seus objetivos. Em meio às dificuldades que a gente acaba encontrando as nossas superações, então não desista. O sucesso é só uma questão de persistência. Espero que você tenha gostado dessa aula. Gravei essa aula com muito carinho aí para você. Se você gostou, não esqueça aí de dar um like, né? Compartilhar, deixar o seu comentário. E muito obrigado. Te vejo aí em uma próxima aula. Um grande abraço, sucesso. Não esqueça, se você quiser contribuir para a Maratona da Radiologia do Bem, o link está aqui na descrição desse vídeo. E até segunda-feira, dia 30/11, teremos 4 cursos aí na Black Friday. Anatomia radiológica da coluna vertebral, aonde eu vou abordar todos os segmentos, cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix. O curso de neuroanatomia básica, um curso bacana, uma introdução a esse assunto, a ressonância magnética, onde a gente fala de equipamentos, de princípios físicos, sequência de pulso, meio de contraste, informação da imagem, protocolos básicos e segurança. Então, são 7 tópicos aí dentro desse curso introdutório. E o curso do André, de protocolos em ressonância magnética, com 30 aulas. Um curso muito bacana. Então, estão na promoção esses 4 cursos aí na Black Friday. Muito obrigado aí por você ter assistido essa aula. Espero que eu tenha agregado um pouquinho de conhecimento para você. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.